enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre de um ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Né? Então, assim, a gente tem vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Era um ministro muito próximo do presidente, como sou próximo até hoje. O presidente se tornou um grande amigo. Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Se fala tanto em documento disso, documento daquilo, mas o documento foi publicado, aconteceu alguma coisa, foi convocado Conselho de Defesa, Conselho de Segurança, Conselho da República, nada disso aconteceu. Então, me preocupa como essas coisas estão sendo conduzidas. Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. E, para mim, isso tudo que está acontecendo é extremamente injusto. E é por isso que a gente vai trabalhar para que uma anistia seja construída no Congresso Nacional, que é um remédio político e é um remédio que garante pacificação. O senhor esteve com o presidente no começo do mês, no dia 7. Já pode dizer como foram as conversas? Comenta uma indiscrição, governador. Não, qual que é o teor desse encontro? Não, assim, foi uma conversa, mais uma conversa, da mesma forma de todas as conversas que eu tenho com o presidente. A conversa que eu tenho com o presidente são conversas de amigo, uma pessoa que gosta, eu gosto do presidente. Eu vi um presidente, apesar de tudo que ele está passando, um presidente sereno, então é um presidente que tem uma fortaleza intelectual, uma fortaleza moral impressionante, né? Porque qualquer outra pessoa no lugar dele estaria, né, absolutamente triste, prostrado, e não é o caso dele. Ele conseguiu, né? Ele tem mantido uma fortaleza que é digna de registro. Conversamos, né, sobre a situação dele, sobre o que a gente pretende fazer. A gente tem falado com os partidos. Eu acredito muito nessa saída política, né, nessa saída via Congresso. Eu acho que o Congresso tem que ter sua prerrogativa respeitada para construir uma solução política. Essa solução não é novidade, ela esteve presente em outros momentos da história do Brasil. Olha, em todas as revoltas do período colonial, né, com a exceção da Inconfidência Mineira, da Confederação do Equador, mas na revolta de Vila Rica, na Sabinada, na Cabanagem, nós tivemos, né, nas revoltas do período regencial, nas revoltas do primeiro e do segundo reinado, segundo império, nós tivemos na revolta da Chibata, na revolta da Armada, nós tivemos anistia na Revolução Constitucionalista de 32, nós tivemos anistia nas revoltas de dezembro de 55, nós tivemos anistia plena, geral e restrita em 79 por causa do movimento de 64. Então, toda a história do Brasil nós tivemos, não é uma novidade. Se eu pegar, eu acho que toda a história do Brasil, só em 2 ocasiões nós não tivemos anistia. Nas demais, todas nós tivemos. O Congresso tem total capacidade, e aí é um julgamento da maioria, de deliberar sobre isso. Agora, eu entendo que os presidentes da Casa têm que submeter isso à vontade do plenário, né? E não pode ter interferência de outro poder. Então é um pouco o que a gente defende. O que o senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. Primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Como é que o senhor recebeu as críticas do Eduardo, governador? Eu não vou comentar, assim, é muito difícil. Você pensa que tem uma pessoa que está fazendo de tudo pelo pai, que está absolutamente tomada pela emoção. Então eu não gosto do Eduardo, tenho muito apreço pelo pai dele, então torço para que ele seja bem sucedido. Uhum. O que o senhor acha dessa proposta de união dos governadores de direita para uma candidatura única em 2026 à presidência da República, governador? Não é questão de ter candidatura única, ter várias candidaturas, não é isso, não é disso que se trata. Eu acho que a gente tem que ter união em prol de um projeto de país. Pouco importa quem vai ser candidato, quem vai ser presidente em 26, a gente tem que ter um projeto. A grande verdade é que o Brasil hoje não tem um projeto. A gente hoje está preso a uma liderança que envelheceu em termos de ideias, em termos de proposta, que se desconectou da realidade, se desconectou do mundo. O mundo mudou muito nos últimos anos. As pessoas não são mais as mesmas, elas não pensam do mesmo jeito. As pessoas querem prosperar, as pessoas querem vencer. A gente pode dar um salto tecnológico, a gente tem grandes potenciais, a gente pode liderar esse processo de transição energética, a gente tem tudo aqui, a gente pode ser líder no combustível sustentável de aviação, líder no hidrogênio, a gente pode ser líder na economia do conhecimento.
A gente pode avançar muito na questão de nuvem pública, na questão de internet das coisas, de inteligência artificial. O Brasil tem tudo para dar vários saltos, né? Saltos que pega os últimos 40 anos, os 40 anos de redemocratização, o que aconteceu com os países asiáticos e o que aconteceu com o Brasil, onde eles estavam e onde eles estão e onde a gente ficou, né? E a gente está há muitos anos discutindo a mesma coisa, as mesmas pessoas. Né? Eu acho que o líder tem que entender e tem que ter grandeza, que tem que ter hora para parar, tem que ter hora para sair. Olha, pô, já dei minha contribuição, não consigo dar mais. Estou desconectado. E, além de tudo, um governo que gasta muito. Quem gasta muito deixa para as próximas gerações um legado de dívida. Governos que gastam muito matam investimento. Porque quem gasta muito precisa se financiar. Você se financia sempre do mesmo jeito. Ou você vai emitir dívida e vai jogar taxa de juros para cima, ou você vai emitir moeda e vai jogar inflação para cima. As duas coisas afastam investimento. Então a gente está legando o Brasil a não ter investimento. A gente está punindo o capital, o estoque de capital. A gente está afastando o dinheiro daqui. O Brasil se afastou, por exemplo, da OCDE. Então, o que a gente está fazendo? Tem um caminhão de dinheiro no mundo. E a gente agora está competindo por um tubinho assim, ó, de dinheiro e deixando as oportunidades ficarem para trás. E as pessoas não estão enxergando isso. A gente está ficando para trás. E outra coisa, hoje você tem um agronegócio extremamente endividado, porque as pessoas hoje estão celebrando, e a gente tem que pensar estruturalmente. As pessoas estão celebrando que o preço do supermercado caiu um pouquinho, tivemos super safra, então aumentou a oferta, a inflação caiu um pouquinho. Mas quanto tempo esse agro vai suportar? Porque a inadimplência no agro nunca foi tão alta. Então tem algumas questões. A taxa de juros está 15%, vai cair um pouquinho no final do ano, vai cair no que vem, porque também o Brasil desacelerou demais. As arrecadações estão caindo, os municípios vão passar por dificuldade. Como é que a coisa vai terminar? O Brasil sempre operou num canal de 16% a 19% do PIB, 19,5% do PIB em termos de receita. Né? Hoje a gente está na máxima histórica de receita, 19,5% do PIB, mas fazendo zero de superávit e excluindo um monte de coisa da conta. E gerando déficits nominais. E a gente acrescentando déficit nominal, então uma trajetória da dívida que só cresce, que não dá para comparar com a trajetória de dívida de países desenvolvidos. Os nossos vencimentos são de mais curto prazo. Esse negócio vai estourar, porque países emergentes que entraram nesse tipo de trajetória de dívida terminaram mal. Não saíram bem. E a gente está conduzindo o Brasil a passos largos na direção do precipício. Então o que a gente precisa é de um projeto de país, que aproveite as nossas capacidades, onde a gente possa aplicar, né, aquelas alavancas, mover aquelas alavancas que vão nos dar o fôlego fiscal, né, que vão nos dar a economia que nós precisamos para começar a ter poupança, para começar a gerar investimento, gerar emprego, entrar num caminho de prosperidade de novo. Romper de uma era e de um ciclo anti-business e entrar numa era pro-business, que é o que vai fazer o Brasil ganhar confiança e aparecer de novo no mercado. O senhor disse que tem um projeto. O senhor tem um para ser presidente, governador? Não, eu não estou raciocinando com presidência. Eu não sou candidato a presidente. Deixar isso bem claro. Né? Deixar isso bem claro. Não sou candidato a presidente. Mas acontece que a fórmula, a receita é conhecida. A receita é conhecida. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que desvincular, todo mundo sabe que tem que desindexar, todo mundo sabe que tem que desinvestir, todo mundo sabe que tem que economizar, todo mundo sabe que tem que fazer reforma do Estado, que tem que diminuir o tamanho do Estado. Então, assim, a receita está muito dada. Está muito dada. Todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. E o governo federal, o que está aí até hoje não fez. E eles estão levando a gente para o buraco. Então a gente precisa mudar a chave. E se mudar a chave, se este campo ganhar a eleição de 26, e eu tenho fé que vai ganhar, o Brasil vai dar um salto. E não importa o piloto. Só para finalizar, governador, o senhor disse que o líder tem que saber a hora de parar. O senhor acha que o Lula está na hora de parar? Já passou da hora há muito tempo. Já passou da hora há muito tempo. Se você quiser fazer um favor do Brasil, ele sai. Sai de cena. Porque ele já não tem mais nada para contribuir.